René está próximo de assinar com o time carioca. Trata-se do Fluminense. Depois de não renovar o seu contrato com o Internacional, ficar livre no mercado, o Fluminense apresentou uma proposta ao lateral esquerdo, que jogou muito tempo com a camisa do Flamengo, ganhou alguns títulos, enfim. Agora ele está muito próximo de voltar ao futebol carioca para jogar no Fluminense. A proposta do Fluminense para o René, lateral esquerdo, vou até ver aqui quantos anos ele tem. A proposta foi de 2 anos, podendo estender por mais um, caso ele jogue pelo menos 60% dos jogos no segundo ano de contrato. O René atualmente tem 32 anos. Teoricamente, se ele cumprir esses 3 anos de contrato com o Fluminense, vai ficar no Fluminense até completar 35 anos. Ele jogou no Flamengo de 2017 até 2021. Em 2022 acabou sendo negociado com o Internacional, onde ele ficou até então, não teve contrato renovado. E o Tite está se tornando o nome para assumir a equipe do Botafogo. O André Jardine, treinador do América do México, recusou a proposta do Botafogo e o Tite, nesse momento, é um dos nomes que está sendo analisado pela diretoria do Botafogo. Ele já foi entrevistado, inclusive, e pode retornar ao futebol carioca. Na verdade, ele nem chegou a sair, né? Ele deixou o Flamengo e agora pode continuar no futebol carioca para comandar a equipe do Botafogo. Pelo menos a informação que eu tenho é que ele já até entrou em contato com alguns jogadores do Botafogo para sondar como é o grupo do Botafogo, como é o dia a dia do Botafogo, e John Textor já conversou com ele também, a ver se ele vai ser de fato contratado pelo Botafogo. Falando de Flamengo agora, no vídeo anterior a gente trouxe a informação sobre Paulo Ribeiro, que deixou o Botafogo depois de um bom trabalho, sendo o diretor de psicologia lá do Botafogo. Deixou o Botafogo agora, após boa temporada 2024, e está muito próximo de assumir esse trabalho no Flamengo. O Flamengo voltando a ter um psicólogo no dia a dia. E o Paulo Ribeiro vai estar segunda-feira no Ninho do Urubu para se reunir com o Mbappé, e aí, quem sabe, fechar esse contrato e assumir esse cargo tão importante, que eu considero um erro absurdo o Flamengo não ter um psicólogo desde 2019. Claro, isso foi durante a gestão Landim. Agora com o Mbappé prometeu que se ele ganhasse o pleito, ele iria botar sim um psicólogo no dia a dia do futebol do Flamengo, e ele está aí muito próximo de cumprir essa promessa durante a campanha eleitoral. O Paulo Ribeiro, repito, tem 35 anos de futebol, trabalhando nessa área de psicologia no futebol, e é PhD em psicologia. Já trabalhou no Flamengo em outros momentos e agora está muito próximo de assinar o seu retorno ao Flamengo. E por falar em Flamengo, hoje teve treino, domingão teve treino. O Flamengo deu seguimento na preparação para o Carioca com um jogo treino nesse domingo no Ninho do Urubu contra o Maricá FC. A equipe comandada por Kleber dos Santos venceu por 1-0 com gol de Daniel Salles. O treinador rodou o elenco e utilizou todos os jogadores na atividade, que foi dividida em 3 partes. A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca será no dia 12, final de semana que vem, domingo que vem, contra o Boa Vista lá em Aracaju. E, segundo a apuração do Flazoeiro e do perfil Flabase, o time titular na atividade desse domingo, nesse amistoso, foi Diogo Alves no gol, Daniel Salles na lateral direita, Pablo e Cleiton, os 2 zagueiros, Zé Wellington na lateral esquerda, o meio de campo sendo formado por Ryan, Fabiano, Guilherme e a trinca ofensiva Thiaguinho, aquele mesmo Thiaguinho, Lohan e Felipe Tereza sendo o centroavante. Esse Felipe Tereza é um bom jogador, Flamengo tem que lapidar muito bem, porque é um jogador que atua numa posição que hoje é extremamente carente, que é esse centroavante com mobilidade, e ele é esse centroavante com mobilidade. Então esse foi o time titular. Espero que o Pablo faça um bom começo do Campeonato Carioca para, quem sabe, atrair o interesse de algum outro clube, porque ele não vai ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Retorna depois de um empréstimo bem apagado no Botafogo, jogou apenas uma partida, ficando 23 minutos em campo, depois não jogou mais. Enfim, vamos ver quem vai se destacar nesse início de Campeonato Carioca. Eu, particularmente, sou muito fã do futebol do Cleiton, zagueiro canhoto, e do volante Ryan. Esses 2 aí eu gosto bastante, e é bom o torcedor ficar de olho. E por falar em jovem, vocês lembram do Peterson, aquele mesmo que surgiu na base do Flamengo como promessa, muita gente tratando como joia.
foi emprestado ao Atlético Paranaense, entrou apenas em um jogo, depois foi afastado por conta de ato de disciplina, e aí ele foi reemprestado ao Estrela Amadora de Portugal, e agora o Flamengo está o reemprestando. Novamente, é até redundante, mas é o que precisa ser dito, porque ele está deixando o Estrela Amadora e está indo para o Juventude para disputar a Série A. É um empréstimo sem opção de compra, com o Juventude assumindo o salário integral desse jogador, que só tem dado dor de cabeça ao Flamengo, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Muita gente reclamou na ocasião, quando ele foi emprestado ao Atlético Paranaense, quando foi emprestado ao Estrela Amadora. Mas, gente, quando começa a rodar assim, e me falaram lá no Estrela Amadora, uma pessoa do Estrela Amadora, dirigente, inclusive, me falou que o comportamento do Peterson deixava a desejar. Ele não chegou a ser afastado em nenhum momento, jogou apenas 7 partidas, não fez nenhum gol, mas o comportamento dele deixou a desejar, pelo menos nesse período que está lá, que esteve lá em Portugal. Ele vai assinar rescisão com o Estrela Amadora nessa segunda-feira e em seguida viaja para se apresentar ao Juventude e iniciar os trabalhos do Juventude. O Juventude fez um bom trabalho em 2024 por resgatar alguns jogadores que estavam esquecidos em seus respectivos times. O goleiro Gabriel, que pertenceu ao Curitiba, foi vendido ao Vitória. O João Lucas, que pertenceu ao Santos, fez uma boa temporada, foi vendido agora ao Grêmio. Tem vários outros jogadores. O zagueiro Lucas Freitas, que foi contratado pelo Vasco, também foi recuperado, digamos assim, pelo Juventude, a ver se o Peterson consegue seguir o mesmo caminho desses atletas. Para finalizar nosso vídeo, galera, mais informações sobre o Fabrício Bruno. A segunda proposta do Cruzeiro está na mesa do Flamengo, 7 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, de maneira fixa, tá? Mais 800 mil euros em bonificação. E aí o Flamengo manteria 30% desse atleta. A forma de pagamento, tive acesso também em 3 parcelas. E agora eles estão discutindo a forma de pagamento. Se o Cruzeiro melhorar a forma de pagamento, dando mais em entrada, ou até mesmo diminuindo o número de parcelas, eu tendo a acreditar que o Flamengo vai aceitar essa proposta oficial feita pelo Cruzeiro. Mas o Boto, que é quem está comandando essa situação, quem está conversando com o empresário do atleta, o André Cury, vai conversar com o BAP, presidente do Flamengo, para discutir o assunto. E as negociações seguem, grande chance desse assunto ser resolvido antes mesmo do dia 8, quando o jogador, teoricamente, tem que se apresentar ao Flamengo, mas grande chance dele nem se reapresentar, desse negócio ser resolvido antes mesmo do dia 8. Ou seja, hoje é dia 5, pode ser amanhã, segunda-feira, ou até mesmo terça, que a gente tenha essa situação resolvida aí por parte do Flamengo. Mas o Flamengo topa vender o jogador desde que seja um valor melhor, desde que seja um valor que o Flamengo entenda que seja um bom valor, totalmente diferente do Wesley. O Flamengo não quer vender de jeito nenhum, porque quer contar com o jogador pelo menos até o Super Mundial. No caso do Fabrício Bruno, o Flamengo entende que o jogador está insatisfeito, que teoricamente é um jogador que custa alto mensalmente, porém o Flamengo ainda não aceitou por conta dos valores. Mas essa segunda proposta aí agradou bem mais a diretoria do Flamengo, a ver se a diretoria vai aceitar esses valores ou não. E eu, obviamente, vou ficar aqui em cima dessa situação para trazer todos os detalhes para vocês.